noite, 20 horas em Francisco Beltrão, Paraná, Brasil. Você está no canal Acervo de Memórias, o canal que vem trazendo transformações, vem trazendo esperança, fé para muitas vidas que estão conectadas conosco, que estão conectadas com Deus. É uma alegria para nós ter você aqui conosco. Essa noite, a nossa entrevistada é a Judy Jones. A Nádia Agostini entrou, o Felipe Rovera. Oi, Felipe, como vai? Boa noite. A Lília Apolinário, boa noite, bem-vindos todos vocês. Essa noite a nossa queridíssima Judy Jones. Oi, querida, sim, ela estará conosco depois da live do David Jones. A Judy Jones foi missionária no Brasil, esposa do pastor David Jones. Ela é esposa dele, nosso querido, amado pastor, é mãe do Thomas, do Randy, do Felipe, é avó do Dan, da Sean, da Sofia, da Savana. Judite entrou, nós já vamos mandar aqui o convite para ela. Aí, Judite, cadê? Aqui. O Fábio, locutor. Fábio, como vai? Maria Helena, Deus abençoe. Estamos aqui aguardando a Judite. Aí, tô. Queridona. Oi. Tudo bem, Judy? Tudo. Que coisa boa ter você aqui conosco. Você está me ouvindo bem? Estou. É. E você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, sim. Ok, ótimo. Então, nós estamos bem, você e eu. Graças a Deus, que bom. A semana passada a gente teve um problema na internet. Com a chuva ou alguma coisa, né? Sandra Reis entrou, o Sávio Roseto, olha só, a Lilian falando que você linda como sempre, sua audiência está crescendo aqui. Judy, eu estou contando aqui para o pessoal que você é esposa do Davi, avó do Dan, da Sean, da Sofia, da Savana, tem a Audrey, que é seu cachorrinho, seu big dog. Cachorrão. Ela é o maior cachorro que já tivemos. É verdade. Eu lembro da Sandra. Tinha duas Sandras. Teve duas, né? Eu conheci aquela que queria entrar em casa pela janela e o Felipe colocou um bicho lá para... Aquela em Brooklyn, né? Quando a gente morava em Brooklyn. Ela gostava da gente, ela queria estar perto sempre. Puxa, muita saudade desse tempo, né, Ju? Você que me deu o livro 3 do Seja Obreiro Aprovado, com a Sandra. Tempos bons, né? Sim, gostoso. Maravilhoso. Seu tempo no Brasil, né? Onde é que você está agora, Judy? Em Newark, no estado de Delaware, nos Estados Unidos. Tá calor aí, tá frio, já tá nevando aí? Newark não neva muito, mas começou a semana passada, tinha um pouco de frio, estamos de volta, parece primavera em vez de que outono, mas... Aqui estamos um calor tremendo, Pantanal em chamas, o negócio tá difícil aqui, aí Jesus às portas, então... Amém. Queridona, nós temos aqui uma grande audiência, todo mundo falando olá para você. Então, vamos começar nosso bate-papo? Vamos. Vamos começar. Olha aquilo, é bacana, todos aqueles coraçõezinhos. Ai. É o pessoal com saudade de você aqui. Viu, Judy? O seu tempo no Brasil foi muito marcante, né? Você foi minha pastora, minha professora. Eu tenho muita saudade desse tempo e hoje vai ser uma oportunidade de até te conhecer um pouquinho mais. Ótimo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua vida antes de Cristo. Bem, eu recebi Cristo com 10 anos, então, de fato, eu lembro muita coisa antes. Mas
mas tem lá. Você quer Uhum. que eu comece? Pode começar. Porque eu, junto com os meus dois irmãos e minhas duas irmãs, fomos criados num lar cristão, com todos os seus benefícios. Vocês sabem, na escola dominical, altar familiar, as culto na igreja toda semana e até os retiros no acampamento da igreja. Mas isso não quer dizer que eu era filha de Deus, né? Acho que eu achava que era a netinha dele, que os meus pais estavam sempre na igreja. Mas não era até o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida. A família toda foi para uma campanha do Billy Graham e por 3 noites em seguida eu achei que ele estava falando comigo, este grande auditório, tanta gente. E até que finalmente na terceira noite entreguei a minha vida a Cristo. E difícil até achar que uma criança de 10 anos mudaria tanto, né? Mas quando voltei para a aula, no próximo ano, o meu professor, que tinha me conhecido o ano anterior, não achava que era a mesma pessoa. E isso realmente me deu a oportunidade de evangelizá-lo. Então, mudou alguma coisa, né? Uns 2 anos depois, no retiro, no acampamento familiar, mais uma vez com a família, o Dr. Tozer estava pregando quando eu senti o toque para missões. E naquela noite foi na hora que eu recebi esta notícia para a minha vida, foi na hora certa, porque no próximo ano na escola eu teria que escolher o rumo que eu ia fazer no colégio, né? Então, uma das coisas que eu escolhi era latim. E isso me ajudou com o português anos depois. Me ajudou com a gramática em inglês também na época, mas este era o começo, né? Terminando o colégio, eu decidi ir para o seminário em minha cidade, o Nyack Missionary College. E já estava começando a questionar, isso 4 anos depois da chamada, né? Já estava começando a questionar a minha chamada, porque eu não tinha levado ninguém a Cristo. Então, não me achava apta para ser missionária. Mas também, né? Eu estava argumentando com as minhas amigas, com as colegas, para entrar no reino. E ganhei os argumentos, mas não levei ninguém para Cristo. Então, no primeiro ano do seminário, segundo semestre, tem sempre uma campanha para a vida profunda em Cristo. E assisti nisso, eu achei lá que eu achei a razão porque eu não tinha ganho ninguém para Cristo, porque estava fazendo com as minhas forças, né? O pregador falou de 2 Reis 4, a história da viúva do profeta que ia precisar vender os filhos para serem escravos, para pagar as dívidas do falecido marido, né? Parece que as coisas não mudaram muito, não ganha tanta coisa nesta profissão de profeta, então ela estava com dívidas. E Eliseu chegou, o profeta Eliseu chegou, e vocês sabem a história, né? Ele perguntou para ela, o que você tem em casa? E ela disse, nada, a não ser um botijo de azeite. E ele mandou ela, então, ir para a vizinhança, pedir emprestado todas as vasilhas vazias que ela pudesse fazer, levar para casa, fechar a porta, né? A história acho que conhece bem, e começar a encher estas vasilhas com azeite. E depois vender o azeite, pagar as contas que o marido deixou e viver do resto. Agora, o pregador naquela noite fez várias aplicações e, de fato, deste trecho pode, acho que, fazer uma série de pregações sobre 2 Reis 4. Mas o que falou comigo
sentada lá, escutando, era vasilhas vazias, pois eu sabia que eu não era uma vasilha vazia. Eu tinha os meus planos, estava indo no meu rumo, ainda amava o Senhor, né? Mas estava indo no meu caminho. Então, naquela noite, sentada lá, eu me esvaziei dos meus planos e me pus nas mãos do Senhor. É interessante, porque até na época, até hoje, eu ainda vejo isso. Parece que eu vi o óleo do Espírito Santo indo através da minha vida, trazendo a sujeira que estava nos cantinhos, lá, né, como o óleo faz, e a mão do Senhor tirando aquela sujeira da minha vida. E isso resolveu a questão, então, de ser ou não missionário. Agora sabia, mas para onde? Eventualmente, como vocês sabem, fui para o Brasil com Davi e o nosso primeiro filho, Tomás, que tinha nascido em Nova York. Ele tinha 1 ano e 1 semana quando nós chegamos em Campinas, São Paulo. E aqui que eu vi o que Deus quis fazer em mim através do Brasil. Não era tanto o que eu ia fazer no Brasil, mas o que o Brasil ia fazer na minha vida. E trabalhou por uns 30 anos fazendo isso. E agora está usando os Estados Unidos e os netinhos para fazer este trabalho, né? O processo não para, né? Davi pior do que eu fico em casa, né? Mas, agora, nesta pandemia que nós temos, as crianças estão aqui fazendo aula, são os meus alunos, mas pelo Zoom. Mas tem sido muitas vezes, desde aquela época, que quando senti o enchimento do Espírito Santo, que eu tenho tido tem sido necessário eu parar e deixar o Espírito trabalhar de novo, né? Porque a gente no corre, às vezes se afasta e pouco a pouco sente a necessidade. E aqui ele me deu a maior alegria dos meus anos de discipular outras pessoas. E me deu irmãos e irmãs em cada cidade onde a gente morava. Não são irmãos e irmãs de sangue, mas acho que mais chegado do que isso, né? Em geral, os convertidos da minha época, dos Estados Unidos, não sabiam muito a respeito do discipulado, pois, como eu disse, né, tinha a escola dominical, onde a gente aprendeu tanta coisa, depois vai para o culto e a criança fica com os pais, não tinha aquele negócio no berçário, nada disso. Eu me lembro ajoelhando-me diante do banco, fazendo pintura, né, da escola dominical, mas escutando. Estava pensando nisso esses dias. Deve ser que os pastores usam os mesmos versículos, né, vez após vez, porque eu decorei. Muitos dos versículos que eu conheço são daquela época, né, de criança escutando no culto. Mas quando nós chegamos no Brasil, reconhecemos que os convertidos aqui, porque a gente começou de nada, né? Começando uma igreja, em geral não sabiam nada da Bíblia. E através do discipulado dessas pessoas, fizemos aqueles contatos. Nós começamos, os primeiros 5 anos no Brasil foram em Curitiba e fizemos uma igreja lá. Lá também nasceu o Randy, segundo filho. E, inclusive, estava pensando esses dias, aquela igreja começou 18 de outubro de 1969. Não desmaie, mas eu era jovem naquela época, né? Você nem era pensado, né? Não, eu nasci em 56. 56? Então você tinha 3 aninhos, podia estar na escola dominical com a gente, Já né? pensou que bom que seria? Qual das igrejas? Que lá em Curitiba tem 4, né? Capão de Embuia, da Embuia. Foi a primeira. De fato foi a segunda. Tinha Boa Vista, mas isso já fechou. Então, a Capão de Embuia, que está indo muito... Com Milton e Lídia como pastores. Depois dessa, então, mudamos para Porto Alegre. E lá fiquei conhecendo um casal
que como nós foi criado na igreja, mas estavam tendo dificuldade a entender a chamada de Deus sobre a sua vida, né? E este casal nos ajudou a formar uma igreja no quintal deles, depois mudaram bem longe, mas eles queriam continuar com a igreja. E, então, cada fim de semana chegaram em nossa casa na quinta-feira à tarde com as crianças e ficaram até segunda-feira pela manhã, quando voltaram para a sua casa. Eles ficaram hospedados na meia água, atrás da nossa casa. Agora, tinha muita piada a respeito destas acomodações, né? Mas era melhor do que uma tenda, talvez, uma barraca. Mas eles nos ajudaram muito naquela fim de semana, com eles conosco, mas podíamos fazer tanto discipulado, tantas reuniões. E depois, chegando de volta em casa, nós ficamos tomando café com duas mãos até meia-noite, mais ou menos. Já estávamos no Brasil uns 5 anos, 6 anos, 7 anos, acho que nessa época, mas aprendi mais sobre a vida brasileira naquelas noites, né? E também podíamos compartilhar a nossa chamada, o nosso trajetória e as belezas e as tristezas, né, do ministério. Então, eles ficaram conosco aqueles anos ainda estão no ministério. Foram tempos bons. Acho que esta família é mais chegada do que a nossa própria família, porque andamos por tanta coisa. Inclusive, o filho deles nasceu um ano depois do Felipe, que também nasceu em Porto Alegre. De volta a Curitiba, esta vez não tendo mais filhos, já tínhamos 3, chega, né? Estamos mudando tanto, se tivéssemos um filho em cada cidade, ia ser demais. Eu fui desafiado na volta por um dos pastores que estávamos mentoreando a discipular a cunhada dele, recém-saída do espiritismo. Essa foi a primeira vez, acho que conscientemente eu fiz o discipulado. Comecei com o livro Vida Abundante, acho que você conhece, né? Inclusive, usei este para os recém-convertidos todos os anos que estive no Brasil. É simples, mas toca em todos os assuntos que um novo convertido precisa. Então, fiz com ela, ensinando-a e também preparando ela para dar este livro para as moças da igreja quando a gente saía. E com certeza ela fez bem melhor do que eu fiz com ela. Você tem alguma, Júlio, só te dei uma pergunta. Você tem algum exemplar da Vida Abundante? Eu acho que eu tenho aqui. Eu não sei se eu não sei se é em inglês ou português. Deixa-me dar uma olhada. Eu vou dar uma. Depois a gente, se for em português, se você puder escanear e mandar para mim, porque eu deixei esse material lá com o pastor Zenas, e eu estou trabalhando com outro material que eu gosto da Vida Abundante também. Eu acho 18 lições, mas é bem simples. Mas você pode fazer com alguém do primário, da escola, até universitário. E é só a maneira que você trata do assunto, né? Mas é bem simples. Você sabe, né? Eu dou uma olhada. Eu sei que eu finalmente aqui comprei um em inglês, porque eles usam aqui nos Estados Unidos também. Bem como o obreiro que você fez, né? Eles usam pelo mundo inteiro. Está em vietnamês, está em Laos, está na Camboja, está na China, está em todo lugar. Sim, na época... Eu estou com um grupo, o meu primeiro grupo aqui de Francisco Beltrão já vai estar indo para o livro 5. Uau. E nós vamos ter formatura já o ano que vem. Beleza. Né? Sabe, eu estava falando com o Davi esses dias, lembrando do obreiro, veio da Argentina, né? E você conhece a Anna Hemiger? Conhece, né? Deve claro, ser. Sim. Ela foi criada na Argentina. Então, ela fez a tradução para nós, nos mandou a tradução. Eu fiz no computador, datilografei no typewriter, né? Máquina de escrever.
E fiz no mimeógrafo as primeiras lições. O livro 1 era mimeografado, e às vezes a gente tinha que esperar 2 semanas para mais uma tradução chegar. Hoje em dia é uma beleza. E todos esses livros eu ainda tenho. Adorei este trabalho. Eu tenho 35 pessoas fazendo obreiro. Ah, como eu gostaria de ajudar você com isso. Ah, Esse pra cá. realmente foi o meu coração. Porque você está andando com gente que não conhece. Alguns conhecem, né? Alguma coisa. Mas eu aprendi, seminário e tudo, eu aprendi do primeiro livro tanta coisa. É Eu achei que verdade. esse vai ser um almoço no parque, né? Não vai ser difícil nada, mas realmente tem tanta coisa. Mas uns anos depois de Curitiba, nós fomos para Brasília. E lá Deus preparou uma família para nós. Começamos a conhecê-los num estudo bíblico no apartamento de um juiz federal. Ambos, marido e esposa, eram advogados e vieram com a sua filha, que era aluno de música no UNB. E também a filha era o médium da família. Ela fez contatos com o espírito, né, de um nenê que a mãe perdeu ainda em útero. Mas desde o primeiro estudo, Deus estava trabalhando com os três. E por 8 semanas, interessante, Davi não sabia o que eles estavam fazendo em casa, né? De leitura, nem sabia que estavam fazendo leitura bíblica. Cada semana, o que Deus deu para ele trazer era exatamente a leitura que eles fizeram aquela semana em casa. Então ele começou a pensar: o que eu vou fazer isso? Olha, até agora você não sabia de nada. Continue, deixe Deus, né? E depois do estudo do Josué, onde ele falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, as duas mulheres, a mãe e filha, receberam Cristo como Salvador. E eu comecei a discipulá-los. Com a conversão delas, o pai se afastou do evangelho, porque acho que ele sentiu que estava perdendo o controle, né, delas. Mas para elas fizeram uma mudança de 180 graus. E começou já a evangelizar, inclusive a mulher fez um livro da vida nova dela com vários, cheia de versículos bíblicos. E ela deu um exemplar deste livro para o presidente da República na época. Ele falou para ela: vai ser o livro de cabeceira minha. Não sei se era político, né? Quem sabe o que ele estava dizendo. Mas eu também comecei a fazer estudos bíblicos para as vizinhas dela, né, na casa dela. E logo vi quanto a Bíblia fez na vida dela. Eu lembrava muito, quando você está dando um estudo, né? Lembra versículo, lembrava os versículos, mas nunca podia lembrar onde estavam. Então, ela lá ao meu lado, ela sempre lembrava. Então, era grande ajuda. Ela, como nova convertida, né? Estava me ensinando tanto. A filha teve um nenê logo depois de receber Cristo. Então, ela vinha à nossa casa cada domingo com o nenê, e a gente passava a tarde fazendo discipulado, ela ia conosco para a igreja. E mais tarde, sabe, anos depois, uma história longa e linda e interessante, o pai voltou a Cristo, ele veio a Cristo. Agora, os pais estão com Jesus. Ele se tornou um pastor e eles estão com Jesus. E a filha continua na igreja, crescendo cada dia mais, né? E mais tarde chegamos em São Paulo e lá não começamos uma igreja, né? Nós entramos
O que chamava a igreja de Brooklyn? O que a gente chamava no começo? Você lembra? Era a Igreja Aliança do Brooklyn. Do Brooklyn. Então, já tinha gente convertida, vocês já estavam sendo discipuladas, e foi uma alegria para nós andarmos com todos vocês, né? Lá você, a Sandra, a Maggie, tanta gente, que tempo bom, né? E é uma alegria para mim ver o ministério que Deus tem para você agora, né? E anos depois. Em Jeremias 1:5, Deus afirma que Ele nos conheceu desde antes de nos formarmos no ventre da mãe. E Ele traçou as linhas das nossas vidas. O mais perto que nós chegarmos a Ele, melhor conhecemos esses passos. Não é algo visto de uma vez só, como seria bom, né? Ter o plano uma vez só. Mas é passo a passo e temos que ficar perto dele para isso ser mostrado para nós. Nesse trajeto, ele nos dá desejos que ele mesmo quer que nós tenhamos. E, segundo o que ele diz, nos dá os desejos dos nossos corações. Do jeito que eu vejo, ele pôs os desejos lá, ele então realiza. E ele me deu, no Brasil, os desejos do meu coração. Desejos que até não sabia que tinha, né? Nem sabia o que era discipulado quando veio aqui, e essa é a minha maior alegria, minha maior alegria. Tá vendo? O português fica pior cada hora que passa. Tá ótimo. Mas Deus tem me guiado e protegido até aqui. Não sei o que o futuro tem, mas eu sei quem tem o meu futuro. Eu estou seguro assim. Para mim tá bom. E você sabe, né, Judite, que nossa, aquele primeiro grupo do seminário que fui parte, né? O pessoal casou, se dispersou, uns foram para um lado, outro para o outro. Eu nasci num grupinho que hoje é a Grande Igreja Batista Abapai, que tem aqui no Brasil, né? E desse grupinho virou uma igrejona. Eles são vinculados à Convenção Batista Nacional. E eu vim para cá, para Francisco Beltrão, por conta da Cecília, dos meus sobrinhos. Fiquei, e daí a Igreja Batista enviou, né, os pastores, né, que por acaso é meu cunhado e minha irmã. E a nossa igreja, eu estou servindo aqui na Igreja Batista Bapai, que onde eu nasci no Evangelho, mas tudo que eu aprendi foi com vocês na aliança. Esse é o discipulado, né? Exatamente. Acho que uma das razões porque eu gostava, né? Eu vi tanta gente responde, levanta a mão e tudo. E se você não pegar esta gente, são perdidos completamente. O Espírito ainda toca, ainda chama por um tempo, mas se eles não se aprofundarem na Bíblia, é lá que precisa. Então, por isso, acho que eu gostei tanto, para pegar esses nenês. E também, eu tenho um aluno, ele já era cristão, e no encontro de hoje, inclusive, ele foi entender que o Senhor Jesus, ele já existia antes dele de encarnar, e ele pensou que Jesus teria surgido no momento em que ele foi concebido. Aí nós fomos lá para Gênesis, para João, que ele viu que Jesus é o Verbo, é a manifestação de Deus na segunda pessoa. E aí que ele, gente, é isso? Então tem muita coisa que às vezes o cristão que já tem um tempo, no discipulado, ele vai aprofundar seu entendimento, seus conhecimentos, vai superar as necessidades e fraquezas, vai achar o seu caminho no ministério. E aqui eu continuo servindo nos 5 ministérios que eu servia, que eu aprendi no seminário com vocês. Ótimo. Que foi, olha, que presente Deus me dá, me colocar no meio dos missionários para aprender a servir a Deus de maneira focada, né? De maneira, vamos dizer, correta, né? Com uma visão ampla, com um net
no planeta todo, Você porque é está tão bom. continuando aquilo que aprendeu. Isso que é beleza, né? Exatamente. Em cada cantinho do mundo temos isso. Lembra você fez evangelismo explosivo, não fez? Claro, sim, O fiz cara todos os cursos. que o cara que começou isso, eu esqueço agora, é presbiteriano. E ele sempre dizia, deve fazer isso com todos os seus membros na igreja. As perguntas, né? Porque ele disse, você vai achar gente que tem ideias erradas, né? Porque tinham desde criança, nunca foram discipulados, ou se foram, É, sim, foi pouca inclusive, coisa, né? no meu entender, Júri, o evangelismo começa dentro da igreja. Oh, tem que ser, Tem, tem que ser. Nós não podemos olhar para alguém e achar eles estão no reino de Deus. Este é um filho de Deus. Vamos conversar, vamos levantar as perguntas e pouco a pouco. E é isso o discipulado, né? Você é, convive com a pessoa. E através de fazer um bolo, por exemplo, tá na cozinha, fazendo um bolo com alguém, e vem naquela conversa, e vem nas. Opa! Onde veio isso, uhum, né? O que ela está fazendo? E aí dá para mostrar na Bíblia, né? E ir uhum. para Gênesis, como você falou. É, É. eu tenho muita saudade da Arlene Peter Ó, também, né, dos como filhos. ela usa, né, a palavra. Ela é profeta. Eu fiz com você o 3 e eu fiz o 1 e o 2 com a Charlotte, o 3 com você, o 4, 5 e o 6 com ela, Ah, com a acho que meu Arlene favorito, eu Peters. gostei de seis, porque é Atos, né? Mas cinco, eu acho que cinco que eu gostava mais. Três Ah, também, é? eu gostei de todos, vamos dizer. Todos são bons. O 3 ensina, né, como preparar uma mensagem, como fundar Uhum. uma E igreja. aí é o mais comprido de todos, né? E complicada a prova também. E o 1 e o 2 eu gosto porque mexe muito com o caráter Hum. da gente, né, com a lapidação interior. Júri, você tem aqui a Cássia CGF. É difícil ler os nomes que eles põem, né? O Money Talk Now, a Sandra Iocota de Mello, a Eu nossa vi isso, porque Sandrinha. aqui, assim, eu às vezes estava notando isso, maior parte do tempo não estava falando, né? Mas eu vi a Sandra chegando. Oi, Sandra. Um beijo, Sandrinha. A live da Sandra, quase que eu não consegui fazer, mas eu fiquei muito emocionada. A É, Sandrinha mexe com a eu gente. gostei muito, eu assisti. Não Uhum. assisti live, eu vi. Você me mandou, acho que. Ou Depois Davi, gravado, alguém me né? mandou. Uhum. Uh, Então, você tem a Raíssa. Ai, não consigo entender isso aqui, não. Raíssa GGUA, o Paulo Brasileiro Lamames, Gertrudes da Nuco, a Jolie Bubna, um beijo, Isso Jo! também, eu vi o nome dela. E o Oi, Laerte Jolie. Valverde. E a Uhum. Jolie, você tem que me mandar, se eu, por exemplo, não ver a Aham. data, não, tem que me mandar quando eu quero assistir aquela. Eu mando de todo mundo. O Miguel semana que é, o É, Michael é essa eu semana que quero ver vem, né? também. É. Ruth, você viu Não. na live? Eu vou mandar Oh, de não, você todos para disse que você. você tem gravado, mas não tem passado, né? Passou? Tem gravado, inclusive para vocês que estão assistindo, você Aham. pode ver todas as lives aqui no Instagram, Eu vi M quando estava entrando. Selvas, É. e também lá no YouTube, Hum. Acervo de Memórias. Então, está todo gravado, vocês que quiserem assistir depois, vocês têm essas duas opções aí para assistir com a gente. Ok. Júri, você pulou a parte do seminário do casamento. Oh, isso há tantos anos, há 56 anos agora, será que ainda lembro? Seminário que fiquei conhecendo Davi, né? Ah, Uhum. no segundo ano, fim do primeiro semestre,
começamos a namorar. Antes disso, eu não prestei muita atenção, porque ele estava sempre fazendo as coisas erradas, estava sempre em disciplina, né? Eu era a boazinha, então, Uhum, mas uhum. convertei ele se endireitou. Se ele não tivesse endireitado, a gente não ia poder namorar. Então, Ah, ele gente, mas e o Davi é essa pessoa, continua, é, continua. e é um ícone nas nossas vidas, né? Não para, continua. Um vigor, né? Vocês dois, né, Júlia? Vocês são no 220, né? Mas graças a Deus, eu não tenho a mesma que ele, que eu descanso um pouco, né? Então, de fato, eu tenho uma netinha de 6 anos que está fazendo em casa, infelizmente, no Zoom, o jardim. Uhum. E Uhum. com ela eu corro o dia todo, porque ela não está aprendendo os números, está aprendendo essas coisas, né? Então, com ela, eu estou cansada quando ela já sair, mas adoro todos eles. Né? Estão todos bem, Júlia? Tá todo mundo bem, tá todo mundo bem. Eu queria que você falasse um pouco da como é a jovem solteira que está aguardando um casamento, aí vai para o seminário, como você sentiu isso? Porque a juventude quer o seu companheiro, quer a sua É, metade lá, né? é. E como você, essa experiência que você teve, fala um pouquinho sobre isso. Bem, a gente se casou uma semana depois da formatura, então fizemos tudo junto, né? Eu estava morando em casa, Davi vinha de longe, ele morava no dormitório, e eu morando em casa, então para ele era bom, ele tinha jantas, né, decentes, comida da mamãezinha e coisa assim, mas namorando, não tenho muito tempo fora da aula. Nós fizemos, porque os dois estavam no curso de missões, e a gente fazia mesmas matérias, e eu fazia direitinho, ele vinha à noite antes da prova para me ajudar, né? Com o estudo, e aí fazendo anotações que ele não tinha feito na aula. O que me dava raiva é que ele ia para casa, depois eu ia dormir já. Recordei mais uma vez. No dia seguinte, ele sempre pegava nota melhor do que eu. Então, não parecia muito justo isso, né? E ele ainda brincando muito no seminário. Mas, finalmente, ficou sério. E a gente foi noivo, fizeram noivada no acampamento da Aliança, perto de casa aqui, né? Em Pensilvânia. E o último ano eu mudei mais longe, estava morando quase no campus da escola com os pais. Daí nós mudamos para outra cidade e nós nos vemos menos ainda. Ele me deu o carro dele para que eu pudesse chegar. Bonzinho, né? É. E esse até Mas era um carro bom, no carro antes era horrível, mas esse era um carro bom. E a gente, naquele último ano, mais preparações, né, para o casamento. Nos casamos, fomos para a Flórida para lecionar numa escola cristã por um ano. Depois voltamos para o seminário pós-graduação por um ano. Depois fomos é lá que Tomás nasceu. E depois fomos para uma igreja em Detroit, Michigan, trabalhar para pegar uns ministérios, né? Mais ministério para Davi era tirar a neve do teto da igreja, como se ele iria usar isso no Brasil, né? Mas ele usava porque ele tinha que dizer para o pastor, sim, pastor, sim, pastor. Alguém era, você conhece o Renix, né? O Steve, pastor Sim, Steve. sim. O tio dele
era o nosso conselheiro nessa época. Ele disse para Davi, sempre queixando deste pastor com quem a gente trabalhava, ele disse, Davi, ou você aprende a trabalhar com este pastor aqui nos Estados Unidos, ou você vai aprender a viver com ele no Brasil. Então, ele pensou, não, eu quero acabar com isso, eu vou aprender. E aí, de lá para frente, vimos as coisas boas que ele fazia. Então, mas eu queria, assim, se você puder me dizer como foi o momento que você esperava esse marido, né, esse casamento, e como você teve a certeza que era o Davi? Como que Deus te mostrou isso? de fato, quando a gente começou a namorar, eu já tinha decidido que eu ia ser missionária solteira. Né? Já não tinha interesse, não, eu tinha namorado uns rapazes e sabe como é, né? São bem mais novos, mesma idade, mas a mente é bem diferente. Então, comecei, Davi e eu ficamos, acho que 3 horas conversando depois de uma aula. Até o cara para quem eu trabalhava passava e me levava para o trabalho, porque estava passando tempo demais lá. E nós afinamos, né, em tudo. Então, ele me convidou para sair para a igreja no próximo domingo, porque aí, sendo que ele estava sendo disciplinado por alguma coisa, não era nem para ele estar conversando comigo na época. Aí ele não podia sair comigo até ele sair da disciplina, que ia ser o próximo domingo. Nós fomos para o culto e depois fomos comer num lanchonete aí pertinho. E a conversa era tão fácil com ele. Esse negócio, né? Nós tínhamos tanta coisa que afinava. E começou desde lá de eu completar as sentenças dele e ele completar as minhas. Era uma coisa fantástica, né? Meu pai estava um pouco irritado porque ele viu o carro de Davi, ele viu os pneus e ele não estava feliz, não. Ele não queria que eu saísse com este rapaz naquele carro, mas continuei. E de segunda, naquela mesma semana, era antes de Natal, né? Então tinha um concerto musical. Nós fomos para isso. E mais tarde tinha uma coisa open house, né? Para assistir, fomos para isso. Daí ele foi para casa. Mas quando ele saiu, tinha uma firmeza no meu coração que era isso, que a gente ia casar. Inclusive, quando ele estava, acho que ele me escreveu, eu só estava fora 2 semanas, me escreveu uma carta dizendo que Deus estava dizendo a mesma coisa para ele. É que a gente afinava em tudo, né? Até hoje, inclusive, 56 anos depois, a gente... 56 anos juntos. Yeah. Vai ser 57 em junho. Ainda a gente se dá bem. Ainda a gente tem conversa, né? E era uma coisa para mim, eu não tinha muita experiência em namorar outras pessoas. Acho que foram 3 rapazes no seminário só, antes de Davi. E com eles eram bons amigos, mas eu não queria sair mais com eles. Com Davi, eu não queria ficar longe, né? E não era uma coisa de estar agarrado. Inclusive, nosso seminário nos puseram como exemplo, né, de um casal. E no nosso terceiro ano, eles sempre tiram fotos para o próximo livro de fotos. E escolheram nós para ser o casal, saindo juntos, porque que eles disseram, sabemos que vocês vão estar juntos o ano que vem. Tanta gente, a gente tira foto deles no terceiro ano e já se separam no quarto. Então, mas sabíamos que vocês iam. Então, é uma coisa, os dois, até aquela época, né, este ponto, éramos mais sérios. Eu consegui ajudá-lo a ser um pouco mais sério, eu acho. Não muito, porque você conhece ele, meio louco, mas era grande isso, era louco, fundador de igrejas, de seminários, um homem de Deus, assim,
exemplar, né? Um professor maravilhoso. Ele tem muitos Ficou talentos, realmente. E os nossos muito anos no sabendo. Brasil, ele viajou Aham, muito, né? aham, Até o ponto de muitos dos filhos, né? Aí eu criava uhum. bastante, que eles, sabe, quando você tem filhos homens, eles começam a reclamar das coisas que aconteceram. Nenhuma era que o pai viajava tanto, mas não podia ser outro, né? Era numa época com a igreja que ele tinha que viajar. E, ah, e ele tinha confiança que eu podia cuidar da família, e com essa confiança eu podia, né? Ele sempre me dava apoio em tudo que fazia. Então, E- Mas, Jude, vocês dois, vocês são mesmo mega especiais, porque quando eu fui aí atrás de vocês, eu estava bem perdida, sabe? ah, Eu estava mesmo, eu estava sem saber que rumo que eu ia tomar na minha vida, no meu ministério, né? uhum. E a ida de vocês, assim, aí visitar vocês, a partir daí as portas escancararam. Graças a Escancararam para Deus. o Batista Bapai vir para cá, deles me receberem, de tudo encaminhar, vocês me abençoaram. E daí todos os conselhos, né, todas as diretrizes que vocês me deram, eu fui seguindo todas É. direitinho e Isso é chegou. grande parte, né? Com o discipulado, se a discípula ou o discípulo não seguir, é melhor nem continuar. Mas É, quando faz, é obediente, vamos dizer, obediente, mas obediente a Deus. Aí que é, abre as portas, das, né? e as coisas acontecem. Quando, inclusive, esse programa que a gente está tendo uma repercussão que eu não pensei que ia acontecer, tá grande, tem muita gente seguindo. Eu comecei com 37 seguidores, agora eu estou chegando em 2.000. Eu vi hoje à noite 1.500 alguma mil e coisa. quinhentos e pouco, e tem gente querendo fazer live, então isso aqui vai virar até o fim do ano. Então foi Graças a Deus. assim, Yeah. quando começou a pandemia, porque eu sou evangelista, eu Yeah. visito, visitação e tudo, e daí começa a pandemia, eu sou grupo de risco 2 vezes, Ah, e daí ficar presa dentro de casa. Eu falei, Deus, então quer dizer que é isso mesmo? yeah. Agora que eu estou no ministério, que eu fui ungida, que está tudo certo, a igreja tem o templo, está tudo maravilhoso, eu tenho que ficar presa dentro de casa ainda, não posso me falar. Mas tá Aí, fazendo, né? aí ele falou, não, temos um projeto. É. E veio no meu coração o projeto, eu fui lá na casa dos pastores titulares, e a gente começou a pensar no nome e tal, e aconteceu o nome, o acervo, a ideia, É. né? O que é Aí serva? Me fala, serva, o que é? o acervo é como um museu, um lugar Ok. de Então, um museu arquivo, de testemunhos de pessoas, então. de Ah, memórias, né? Tipo yeah, assim, sabe? é serva de memórias, yeah. É isso. E aí eu sou pós-graduada em arqueologia bíblica, né? Minha Ah, graduação é história e a minha pós foi museu, história, patrimônio cultural e arqueologia. Então eu estava presa na coisa do museu, mas aí a gente pensou que não, que a palavra museu para o conceito popular parece coisa antiga. E aham, não é. Museu é uma aham, coisa muito moderna, aham. atual e que é preciso preservar mesmo. Mas a palavra acervo ficou mais sonora, mais Uhum, tranquila de. aham. E aí eu falei assim, eu vou convidar o David Jones. Se ele topar fazer o primeiro, E é você falou porque disso, né, quando esteve em casa? Você já estava pensando nisso, aquela fim de semana, né? mas era outra ideia, né? Porque era com Ok, isso ônibus foi andando. rodando, era outra coisa. E daí aqui, sem custo, né? Muito mais fácil, com muito mais alcance.
E daí eu pensei, se o Davi topar, Deus está nesse negócio. E É. aí ele topou, e a partir dele eu podendo falar para as pessoas, pode vir para a entrevista, o Davi Jones foi o primeiro. Ah, o Davi foi? Então eu também vou. Então, É, é essa a é, benção. Júri, nós temos 5 minutos para fechar o programa. Eu ok. gostaria que você fizesse as suas considerações finais, se despedisse aí da sua audiência, mas eu e você continuamos em contato para Ah, sempre, ótimo. porque eu nunca vou sair do seu pé. E você nunca vai sair do meu coração também. Amém, meu Foram amor. anos. E olha, neste ponto onde estou, né? Nessa parte da minha vida, só este preparando, como eu lhe disse, eu escrevi as coisas para por causa do meu português tão enferrujada. Então, também à noite acordava com memórias das pessoas e das coisas que aconteceram. Isto, né, é como um cinema particular em casa, que é tão bom lembrar as pessoas e comecei a orar por essas pessoas, uns que já foram, mas para os seus familiares, porque esta foi realmente ah, o lugar do meu coração. Deus sabia disso, né? Ele pôs este lugar no meu coração e ele realmente que os desejos, que como ele disse antes, né? Eu nem sabia que tinha esses desejos, mas ele que pôs. E o Brasil é o foco disso até hoje, né? Com as pessoas que ficamos conhecendo e vendo você e tantos outros fazendo o trabalho dele numa maneira tão bonita, né? Tão melhor do que a gente realmente podia fazer, porque é a sua vida, né? Você desde pequeno você tem tanta coisa que dá para pôr neste trabalho que a gente não podia fazer. Então é gostoso ver isso. Estas são as alegrias do velhice. Tudo para a glória dele, né? Quando Tudo para a chegar lá, glória nós vamos dele. pegar os É. nossos coroas, jogar aos pés dele, tudo para a Amém, glória amém. dele. É. Então, Júri, foi uma honra maravilhosa, uma E honra toda sem minha. fim, assim, ter você aqui no nosso acervo de memórias. Volte sempre. A quinta-feira que vem, às 20 horas, no Brasil, nós vamos ter o Mike Davis lá, direto É. de Portugal, da cidade de Paredes. A semana passada eu falei que era ele hoje, mas eu me confundi, ele é a E semana que daí me vem. deu, será que eu estou errada? E não, mas desculpa, tá? Foi que a Não, gente. tá tudo bem, Até daí hoje eu ligo. fico tremendo para fazer as lives. Dá um Ótimo, nervosinho. ótimo. Viu, minha querida? Um grande beijo. Outro. Deus te abençoe. Estamos conectadas, tá? Um Assim. grande beijo. E você que está aí na nossa audiência, eu aguardo você a quinta-feira que vem aqui no M Selvas, Instagram, às 20 horas, com o pastor Mike Davis, diretamente de Portugal. Deus abençoe, muito obrigada pela sua presença, sua audiência aqui conosco. Deus abençoe a todos e até lá. Até. Tchau! Tchau. Beijo.